E porque beber água, muita água todo dia, não ajuda a emagrecer. Olha o mito da água, olha o mito da água. Chegando aqui pela BBC Brasil, claro que há muitos efeitos positivos, mas também há os efeitos que não podem não ser tão assim saudáveis, beber muita água, como dizem por aí. Então a BBC foi atrás de cientistas para conversar e saiu essa belíssima obra. É rapidinha, viu? É um artigo rapidinho, rapidinho. Por favor, me coloque no meu lugar ali, no canto direito da tela, e vamos começar a leitura. Da BBC News Brasil. Por que beber muita água todo dia não ajuda a emagrecer? Olha o tamanho deste artigo do Annie Miller, do The Conversation, que é o pessoal lá que é bem interessado em ciência, principalmente de Londres. 29 de agosto de 2023, ou seja, um artigo novinho. Vamos lá, é bem comum as pessoas dizerem que, se você está tentando perder peso, uma das coisas que deve fazer é beber água, bastante água todos os dias. Com algumas postagens na internet sugerindo que a quantidade deve chegar a 4,5 litros. A alegação é que a água ajuda a queimar calorias e reduzir o apetite, o que por sua vez leva à perda de peso. Mas, apesar de todo mundo desejar que seja possível perder peso de forma fácil, infelizmente, há poucas evidências para apoiar essas afirmações sobre a água. Quais são as evidências científicas então, BBC? Tópico número 1. Mito 1. A água ajuda a queimar calorias. Um pequeno estudo com 14 jovens adultos descobriu que beber 500 ml de água aumentou o gasto energético em repouso, a quantidade de calorias que nosso corpo queima antes do exercício, em cerca de 24%. Embora possa parecer ótimo, esse efeito durou apenas 1 hora. E isso, na verdade, não faz uma grande diferença. Para um adulto médio de 70 quilos, para cada 500 ml de água que ele bebesse, teria um consumo a mais de apenas 20 calorias, um quarto de uma bolacha. Outro estudo realizado com 8 adultos jovens, olha só o termo, só observou um aumento no gasto energético quanto a água estava fria, relatando um aumento muito modesto de 4% nas calorias queimadas. Isso pode ocorrer porque o corpo precisa usar mais energia para levar a água à temperatura corporal, ou porque requer mais energia para o corpo filtrar o aumento do volume de líquido através dos rins. E, novamente, este efeito só foi observado por cerca de 1 hora. Aqui são as matérias recomendadas, todas essas matérias você encontra aqui no nosso canal, que eu já li todas. Excelente, excelente. Portanto, retornando à leitura, embora cientificamente possa ser possível, o aumento real nas calorias queimadas é minúsculo. Por exemplo, mesmo que você bebesse 1,5 litros a mais de água por dia, queimaria de forma adicional menos calorias do que há em uma fatia de pão. Também é importante notar que todas essas pesquisas foram realizadas em adultos jovens e saudáveis. São necessárias mais pesquisas para verificar se esse efeito também é observado em outros grupos, como adultos de meia idade e idosos. Muito bem. Mito 2. É tópico. A água nas refeições reduz o apetite. Essa afirmação parece novamente sensata, porque na medida em que seu estômago estiver pelo menos parcialmente cheio de água, vai haver menos espaços para a comida, então você acabaria comendo menos. Vários estudos comprovam isso, especialmente aqueles realizados em adultos de meia idade e mais velhos. É também uma razão pela qual as pessoas que não estão bem ou têm pouco apetite são aconselhadas a não beber antes de comer. Por isso pode levar à alimentação insuficiente. Mas, para as pessoas que procuram perder peso, a ciência é um pouco menos direta. Um estudo me mostrou que adultos de meia idade e mais velhos perderam 2 quilos num período de 12 semanas quando beberam água antes das refeições, em comparação com pessoas que não beberam água durante as refeições.
Os participantes mais jovens, de 21 a 35 anos, por exemplo, por outro lado, não perderam peso, independentemente de beber água antes das refeições ou não. Mas, como o estudo não utilizou o chamado duplo cego, em que a informação que pode influenciar os participantes e médicos é retida antes e depois da experiência estar concluída. Isso significa que os participantes podem ter percebido a razão pela qual bebiam água antes da refeição. Isso pode ter levado alguns participantes a mudar propositalmente o quanto comiam, na esperança que isso pudesse aumentar suas mudanças na perda de peso. No entanto, isso não explica por que o efeito não foi observado em adultos jovens. Por isso, é importante que estudos futuros investiguem o porquê disso. O outro desafio deste tipo de pesquisa é que ela se concentra em saber se os participantes comem menos durante apenas uma das refeições do dia depois de beberem água. Embora isso pareça aumentar o potencial para perder peso, há muitas poucas evidências de boa qualidade que demonstram que redução do apetite em geral leva à perda de peso ao longo do tempo. Talvez isso se deva ao impulso biológico do nosso corpo para manter o seu tamanho. É por essa razão que na Europa é proibido fazer propaganda dizendo que certo alimento ajuda a aumentar a saciedade no que diz respeito à perda de peso. Portanto, embora possa haver alguns efeitos da água que diminuam o apetite, aparentemente isso pode não resultar em mudanças de peso a longo prazo, algo que pode ser possivelmente alcançado com mudanças conscientes na dieta. Tópico: só água não é suficiente. Portanto, embora possa haver alguns efeitos da água que diminuam o apetite, aparentemente isso não pode resultar em mudanças de peso a longo prazo, algo que pode ser possivelmente alcançado com mudanças conscientes na dieta. Mas embora o apetite e a saciedade, sentir-se saciado e não querer comer novamente, não estejam perfeitamente alinhados com a capacidade de perder peso, pode ser um ponto de partida útil. Parte do que nos ajuda a sentir saciados é o estômago. Quando o alimento entra no estômago, ele aciona receptores que, por sua vez, levam à liberação de hormônios que dizem que estamos saciados. Mas, como a água é um líquido, ela rapidamente se esvazia do nosso estômago, o que significa que, na verdade, não enche. Ainda mais interessante é que, devido ao formato do estômago, os líquidos podem ignorar qualquer conteúdo alimentar semissólido que esteja sendo digerido na parte inferior do estômago. Isso significa que a água ainda pode ser rapidamente esvaziada do estômago. Portanto, mesmo que seja consumido no final de uma refeição, ela pode não prolongar necessariamente a sua sensação de saciedade. Se você está tentando comer menos e perder peso, beber quantidades excessivas de água pode não ser uma boa solução. Mas há evidências de que, quando a água é misturada com outras substâncias como fibras, sopas ou molhos e vegetais, isso pode diminuir a rapidez com que o estômago esvazia seu conteúdo, o que significa que se sente saciado por mais tempo. Olha a importante dica aqui. Mas, embora a água não possa ajudar a perder peso diariamente, ainda pode ajudar em geral, visto que é a bebida mais saudável que podemos escolher. Trocar bebidas com alto teor calórico, como refrigerantes e álcool, por água pode ser uma maneira fácil de reduzir as calorias que você consome diariamente, o que pode ajudar na perda de peso. Duane Miller é professor da Universidade de Houston, na Inglaterra, e líder para medicina e nutrição, baseadas em evidências da Escola de Medicina de Houston. Este artigo foi publicado originalmente no The Conversation. É um grande artigo, sem dúvida nenhuma, porque a água é sempre importante e a água é sempre tema para vários assuntos interessantes da ciência. Até breve.